com a notícia que pegou todo mundo de surpresa, a prisão de Gilson Machado agora de manhã. Pode colocar, por favor, Brenda, na tela a notícia da prisão do Gilson Machado, ex-ministro do Turismo, né? Explode aí a matéria. Isso, abre na tela, vamos ler junto. Olha aí, ó. Foi preso agora de manhã em Recife. Decisão do Alexandre Moraes, tomada no inquérito sigiloso aberto a pedido do Paulo Gonet, por demanda, provocação da Polícia Federal. Ele é acusado de tentar atuar para obter, junto ao Consulado de Portugal em Recife, um passaporte português para o coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A acusação da PGR é de obstrução de justiça, favorecimento pessoal, no âmbito do inquérito sobre a trampa golpista. Tá? Ele nega o mandado de prisão preventiva, de prisão preventiva e também busca apreensão em seus endereços residenciais e profissionais. O pedido de investigação partiu da própria Polícia Federal, que diz ter reunido indícios de atuação do ex-ministro para obter o documento de viagem em nome de Cid. A visita ao consulado teria ocorrido agora em maio. Tá? O Gilson, por sua vez, alega que procurou a representação diplomática para tratar de uma questão familiar. Estou surpreso, nunca fui atrás de nada a respeito de Mauro Cid, tratei do passaporte para o meu pai. No pedido de abertura da investigação, a PF diz suspeitar de que o ex-ministro pudesse procurar outros consulados e mesmo a embaixada em Brasília para facilitar a saída do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Tá? As informações reunidas pela PF apontam elementos sugestivos de uma ação de Machado para obstruir a instrução da ação penal e das demais investigações que seguem em curso, com o intuito de viabilizar a evasão do país do réu Mauro César Barbosa Cid, com o objetivo de se furtar a aplicação da lei penal, tendo em vista a proximidade do encerramento da instrução processual, que aconteceu justamente esta semana após os interrogatórios dos réus. Tá? Questionado, Mauro Cid disse que a informação era uma novidade para ele e que não fez qualquer pedido de passaporte, assim como o César Bittencourt, seu advogado, que também disse não haver qualquer interesse do cliente em deixar o país. Lembrando que o Mauro Cid, ele é um colaborador premiado desta investigação do golpe, tem dado depoimentos contraditórios, inclusive no próprio interrogatório ao qual ele foi submetido no início da semana. Tá? Então, temos a matéria também que, na sequência, soubemos da busca e apreensão de uma ordem de prisão, que depois foi revogada, em relação ao próprio Mauro Cid. Coloca na tela, por favor, Brenda. Olha aí. Muito bem. Ela foi revogada e substituída pelo quê? Por uma audiência urgente agora na Polícia Federal, agora às 11, tá? Então está ocorrendo neste momento. A nossa reportagem está trazendo também todos os detalhes disso lá no site, tá? E eu também serei demandado aqui para trazer ao vivo para vocês. O fato é que ele já está na Polícia Federal, já está prestando o depoimento. Claro que ele vai ser questionado sobre essa suspeita de tentar deixar o país através de um passaporte português solicitado ao Gilson Machado. Essas são as informações que nós temos. Deputado Felipe Barros, eu quero lhe ouvir antes de qualquer um aqui, porque, afinal de contas, isso tem a ver com todo esse contexto e me parece dentro de um âmbito, né, de perseguição, né, à direita. A gente está sabendo, a gente vem denunciando todos os dias aqui o arbítrio do Supremo, decisões que são tomadas ao arrepio da lei. Eu queria a sua avaliação no caso desse episódio de hoje, se o senhor também, por algum acaso, tem alguma outra informação que possa nos brindar. Ô Cláudio, me parece, numa rápida análise, sem ter tido acesso a essas petições que provocaram a prisão do ex-ministro Gilson Machado, né? Me parece que elas ainda não se transformaram públicas, né? Então, aquilo que eu vou falar agora é com base naquilo que a própria imprensa tem repercutido sobre o assunto. Mas me parece que não havia qualquer indício que justificasse uma prisão preventiva do ex-ministro Gilson Machado. É fato que a Polícia Federal havia já startado uma investigação que foi anunciada no início dessa semana para investigar esse possível pedido, ou suposto pedido do ex-ministro Gilson ao consulado de Portugal no Recife, mas se fosse só isso, né, não justificaria um pedido de prisão preventiva. Bastaria a investigação seguir o seu curso normal. O próprio consulado de Portugal no Recife, eu tentei, junto com a minha assessoria, localizar alguma manifestação deles no início dessa semana, quando saiu essa notícia da abertura desse novo inquérito. O próprio consulado não se manifestou publicamente, então nós ficamos todos surpresos
bastaria a investigação correr o seu ritmo normal, sem necessidade alguma de prisão preventiva. Eu vejo algumas pessoas dizendo que a família do Cid saiu do país. Veja, a família do Cid não era investigada em processo algum. Qual é o problema deles saírem do país? Nenhum. E acho pouco provável que o Cid estivesse ele próprio pensando em sair do país, porque ele sabe que colocaria os benefícios da sua delação, né, aqueles benefícios que ele adquiriu ao fazer delação, em xeque. Né? Então, me parece algo completamente sem sentido, talvez até algo que busque a perseguição do ex-ministro Gilson Machado, uma vez que ele está despontando como um possível candidato ou pré-candidato ao Senado nas próximas eleições. A gente já tratou em outros programas, eu já repeti isso para quem quiser ouvir, que dificilmente o Supremo permitirá que candidatos do campo bolsonarista ou da direita, candidatos que tenham disposição, coragem para empichar um ministro do Supremo, eu acho que eles não vão deixar que isso aconteça. Então, de fato, faz sentido a sua colocação. Naturalmente, a gente está tratando aqui com informações muito preliminares. Me surpreendeu também o Gilson Machado, nunca vi o Gilson Machado fazendo qualquer tipo de articulação ou até comentários públicos em relação ao Mauro Cid. Eu sei que ele é absolutamente dedicado ao Jair Bolsonaro, faria muito mais sentido que se ele tivesse fazendo alguma coisa em relação ao ex-presidente, mas em relação ao delator, que está, como dizer assim, que é o pivô de todo esse inquérito, né? E é um inquérito fantasioso, né? Eu diria que a coisa realmente não tá encaixando facilmente. Mas claro que a gente vai precisar esperar desdobramentos dessa investigação. Sim, e se me permite fazer um adendo a isso que você está falando, nós já vimos essa história. O que eu vou comentar agora, assim, quero deixar claro que não tenho simpatia alguma pelos personagens que eu vou citar, mas nós vimos exatamente isso acontecer naquele momento em que foi decretada a prisão do ex-senador Delcídio do Amaral, que o filho do Cerveró foi ao Senado Federal, disse, conversando com o Elcídio, estava gravando o Delcídio num dado momento disse que o Cerveró fugiria com um avião do Esteves, e aí decretaram a prisão do Esteves, que ficou preso por 60 dias, e depois da prisão por 60 dias chegaram-se à conclusão de que não havia nada disso, que era história, que era invenção do Delcídio. Só que o cidadão já tinha ficado preso por 2 meses. Então veja, por isso que digo, seria bem mais saudável para a democracia a investigação que foi aberta pela Polícia Federal no início dessa semana seguir o seu curso normal. Ouve-se as pessoas, ouve-se o consulado, faz o interrogatório de quem tem que fazer e depois, eventualmente, chega-se a uma conclusão do inquérito. E não a decretação de uma prisão preventiva, que é uma medida drástica, a última medida que se pode pretender dentro de um inquérito. Muito bem. Deixa eu ouvir o Marcos Degol e, na sequência, a Júlia. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, deputado, meu amigo. Alegria falar com o amigo novamente. Nós temos diversas questões. Boa tarde àqueles que nos assistem, perdão. Nessa sexta-feira, 12+1. Proibido falar esse número que dá azar. Mas vamos lá, nós temos algumas questões aí que são muito importantes, Cláudio. A primeira delas diz respeito a esse inquérito, como você bem disse, que é aparentemente fantasioso, porque, como bem colocado, ele fala de elementos sugestivos. Não traz nada concreto à primeira vista, não traz indícios, aquela smoking gun evidence, ou seja, o batom na cueca, são indícios sugestivos. Esse é um ponto que leva a crer que se trata de nada mais, nada menos do que perseguição. Outro ponto, nós temos aí a nossa Polícia Federal, de grande tradição, parece que está cada vez mais se convertendo em uma polícia política, em uma Stasi invertida que busca perseguir aquelas pessoas ligadas à direita ou ao Jair Bolsonaro. E temos aí, finalmente, a questão legal. Favorecimento pessoal não comporta prisão preventiva. Por ser um crime ligado à detenção, com pena de 1 a 6 meses, ele não comportaria prisão preventiva. Então, resta saber qual é o outro argumento robusto
para que se decrete essa prisão preventiva. Então nós temos aí um judiciário atropelando as normas, atropelando o Código de Processo Penal e uma Polícia Federal desempenhando um papel aí que beira uma submissão institucional ridícula. Então eu queria colocar para o deputado, se já me permite, Cláudio, a seguinte questão, e desculpa se já cedo, deputado, eu lhe faço essa pergunta que é uma pedrada. Até que ponto a Câmara dos Deputados vai tolerar esse tipo de abuso institucional por parte do Executivo e do Judiciário? Ou, em outras palavras, para suavizar, o que pode ser feito para minimizar esse tipo de investida autoritária? É uma excelente pergunta, porque nós estamos batendo nessa tecla, Marcos, e já te cumprimento. Nós estamos batendo nessa tecla desde 2019, quando da abertura do ilegal, inconstitucional inquérito das fake news. E desde então, o Congresso Nacional dorme em berço esplêndido. Nós temos agora o início de uma possível reação constitucional da Câmara dos Deputados, com a suspensão da ação penal contra o Ramagem, que mesmo assim o Supremo Tribunal Federal teve um outro entendimento. Nós vemos nos bastidores ali da Câmara vários deputados, até dos partidos de esquerda, também muito incomodados com esse excesso de judicialização da política. Começa-se nesse momento a ver na Câmara dos Deputados um movimento incipiente, tardio e incipiente em relação a todos esses abusos que nós estamos vendo acontecer no nosso país nos últimos anos. Agora, o que mais me surpreende disso tudo são os senadores. Que, pela nossa Constituição, o Senado Federal é a Casa da República, que é a responsável por exercer o sistema de freios e contrapesos com o Judiciário, em especial com a Suprema Corte, mas os senadores, infelizmente, estão também dormindo em berço esplêndido, e lá não há qualquer sintoma de reação a tudo isso que está acontecendo. Eu tenho falado bastante sobre os precedentes que foram abertos no momento da Operação Lava Jato. Depois o Supremo Tribunal Federal anulou a Operação Lava Jato com base em alguns julgamentos. Se nós fôssemos aplicar esses mesmos entendimentos de pouco tempo atrás, quando o Supremo iniciou a operação para assassinar a Operação Lava Jato, se nós fôssemos aplicar esses mesmos entendimentos da mesma Suprema Corte, tudo isso que nós estamos passando é ilegal. Pela própria decisão, pelas próprias decisões da própria Suprema Corte. A delação do Cid deveria 100% ser anulada, porque foi feita sob coação e, como foi revelado na noite de ontem, ele mentiu por inúmeras vezes, o que foi inclusive explorado nessa semana pelos advogados dos outros réus do 8 de janeiro. Então, basta que que a gente aplicasse os mesmos entendimentos do Supremo Tribunal Federal no âmbito da Lava Jato para anular esse inquérito como um todo. Vamos ver se esse vai ser o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Se eles efetivamente vão mudar mais uma vez o seu entendimento, como mudam o entendimento em relação ao foro privilegiado, que é outra pauta que eu tenho focado bastante dentro da Câmara. Na minha modesta opinião, nós temos que, de uma vez por todas, acabar com o foro privilegiado, porque o Supremo muda o seu entendimento em relação ao foro de acordo com o momento político, com a conveniência política. Então, vamos ver se o Supremo vai manter o seu entendimento recente aplicado na Lava Jato ou se vai mais uma vez mudar o seu próprio entendimento.